Olá, você que nos acompanha novamente aqui pela TV Câmara, o Câmara Debate no ar, e hoje com um assunto que vai mexer com a vida dos brasileiros e um assunto polêmico, mas o nosso objetivo aqui é levar informação para você, conhecimento, levar conscientização para você saber um pouco mais sobre o que está tramitando no Congresso Nacional e que pode mudar a vida das famílias brasileiras, né? Que é o Estatuto da Família. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui, primeiramente, a apresentar a doutora Flávia Carvalho, vereadora. Muito obrigado pela presença aqui, vereadora. Obrigada, Fernando, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, para a gente poder participar de um debate, assim, que eu acredito ser muito importante mesmo, não só para o Brasil, né, mas para o mundo. Bom, muito obrigado. Jane de Fátima, doutora em História, pesquisadora aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Jane, mais uma vez, muito obrigado. E você tem projetos aí de pesquisa em relação a gênero e vai poder contribuir bastante conosco aqui. Muito obrigado. Jane. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acredito que é um debate extremamente polêmico, né? E estamos não só representando o Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade Federal de Uberlândia, mas também, né, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, né, que já fizemos uma discussão prévia a esse respeito. Estou aqui para ajudar nesse debate. Muito obrigada. Com certeza, nós que agradecemos a sua presença. Aqui também o defensor público estadual de Minas Gerais, Dr. César Malta Marangoni, que vai poder contribuir bastante aqui em questões técnicas, né? O que muda, vocês que trabalham diariamente com as famílias, em questões de direitos e deveres, e a gente agradece imensamente a presença do senhor aqui, doutor. Muito obrigado. Para nós é um prazer, Fernando. Podemos contribuir com alguma informação, ajudar toda a população. Bom, e o pastor Isaac Cruz, também vereador, conosco aqui, parceiro do programa, sempre participando conosco. A gente agradece mais uma vez a presença do senhor, pastor. Olha, eu que agradeço, porque é mais uma oportunidade, um assunto que vai ser abordado, e a gente espera estar contribuindo, né, de alguma forma, com aquilo que vai ser discutido aqui no decorrer da programação. Com certeza. Bom, o Estatuto da Família é de autoria de um deputado federal do PR de Pernambuco, que define família no Estatuto como a união entre homem e mulher, apenas, simplesmente. E a comissão aprovou, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou esse relatório por 17 votos favoráveis e 5 contra. E uma comissão de vereadores, de deputados federais, entrou com recurso e esse estatuto vai tramitar primeiramente no Congresso Nacional para depois ir para o Senado, enfim. E a gente aqui quer colocar esse assunto em pauta para que você, telespectador, saiba um pouco mais sobre isso e tenha uma opinião mais concreta em relação a esse assunto, porque esse assunto vai acabar sendo discutido em vários lugares, né? Não só aqui na televisão, mas em universidades, em locais que pessoas pensam e discutem esse assunto, né? Inclusive até em mesas de bares, com certeza esse assunto vai ser bem discutido. E eu queria saber, doutor, começar aqui pelo doutor César. Na prática, né, o Estatuto estabelecendo que família funciona, é constituída somente entre homem e mulher, o que muda, assim, em termos gerais? Em nível de benefícios, enfim, há uma mudança drástica para as famílias? Fernanda, a gente acredita que não vai haver mudança, porque juridicamente é flagrantemente contrário à Constituição. O projeto. Por isso, o grande, né, que está dando mais discussão, que é o conceito de família. Né? Que a Constituição dá um conceito muito amplo de família, desde a Constituição de 88, e agora o projeto, a gente analisando o projeto, nós percebemos que a intenção é limitar o conceito de família, restringindo a relação, o núcleo social entre o homem e a mulher. Mas o projeto ainda contempla a união estável. Uhum.
Além do casamento, o projeto ainda prevê a união estável como uma entidade familiar. União estável Sem Então, ser o casamento. sem ser o casamento, mas que seja entre homem e mulher. União estável, uma relação de fato entre homem e mulher, duradoura, pública. E também o projeto prevê também, igual está no artigo 226, parágrafo 3º, a família monoparental, que é aquela família constituída um dos pais e a sua prole, não necessariamente O casal. o casal. Sim. Acredito que esse é o grande ponto da divergência aqui do projeto, que está dando mais... Causando uma certa causando polêmica aí. uma certa polêmica, mas acredito que na prática, apesar da intenção de restringir o acesso das populações, vamos dizer, qualquer tipo de família, né? Porque o que interessa para o STF, para a Constituição Federal, considerar família é a questão do afeto. Havendo afeto entre as pessoas, a Constituição tutela e protege essa família. Agora, em relação a isso, por exemplo, se é inconstitucional e está se colocando à frente essa votação, essa discussão em relação a isso, se já é inconstitucional, não seria caso já de eliminar o assunto? O STF, é o guardião da Constituição, já decidiu isso, né? Teve em 2013 uma ação direta de inconstitucionalidade e uma DPF que deu interpretação conforme ao artigo 1723 do Código Civil, excluindo qualquer interpretação que restringe o conceito de união estável ou casamento apenas entre homem e mulher. Então, para o STF, essa questão já está decidida. Agora, o parlamento pode deliberar e está exercendo o seu papel, está surgindo debate na sociedade, mas, no nosso ponto de vista, juridicamente não vai... É um projeto nessa parte de restringir direitos, que é um direito fundamental. Ele nasce morto já, esse projeto. Pois não, já. Você ia falar? Sim, eu gostaria de complementar essa questão, que para além da questão jurídica, nós temos que pensar na principiologia da Constituição de 1988, que garante em plena extensão a dignidade da pessoa humana. Em que pese o artigo 226 da Constituição, que incide sobre a questão da família e o que o Estado deve fazer em relação à família, a Constituição não diz que a família é formada somente pela união de um homem, uma mulher e os seus filhos. Agora, por outro lado, também, eu fico muito preocupada porque é um retrocesso em tudo aquilo que, não só o movimento feminista, mas, sobretudo, os movimentos que compõem hoje uma pluralidade, uma diversidade sexual, nós vemos isso como um retrocesso. Para além da questão jurídica. E outras nuances também, por exemplo, a adoção. A adoção ela vai ter um problema seríssimo, já que hoje a nossa Constituição, ela assegura que o adotado ele passa a constituir-se como um membro integral da família. Ora, e aí como ficaria também essa questão da adoção? Então nós não podemos nos prender, doutora Flávia, somente às questões chamadas das famílias plurais, constituídas por relações homoafetivas, ou também famílias constituídas os avós que criam os filhos, os tios, veja bem, dois irmãos que cuidam de um sobrinho, por exemplo. Muitas vezes a própria imprensa ela caracteriza muito esta questão da relação homoafetiva, mas nós temos que tirar um pouco esse foco e verificar as formas plurais de constituição de família no Brasil. E uma delas é a adoção.
Né? Veja bem, e estima-se o Conselho Nacional de Justiça que há aproximadamente 32 famílias homoafetivas na espera, né, da linha, né, na espera da lista de adoção. Né, da Associação Nacional da ANA, né, a Associação Nacional de Adoção. Então, como ficaria também isto? Assim, esse até é interessante você dizer, Jane, em relação a isso, que a mídia trata de uma forma como se limitando em questões homoafetivas, enfim. E o nosso objetivo aqui é justamente esse de ampliar o debate aqui, né, de levar essa informação a mais da constituição de família, né? Que o estatuto ele mexe não só em questões homoafetivas, enfim, mas de maneira geral. E isso mexe nos benefícios que essas pessoas podem receber do governo, ou não? Sim, eu gostaria até de ressaltar que o Estatuto não trata só desse ponto, né? Essa questão do conceito de família está no artigo 2º, mas a lei, você lendo a lei, você vê, a intenção é muito boa da lei. O que é a intenção? Preservação da família, fortalecimento dos laços familiares. Você lê isso em diversos artigos do projeto. Porém, nesse ponto, para restringir direitos, parece que não vai... É altamente restritivo de direito o projeto. Né? Porque, veja bem, os benefícios até hoje, né, assegurados, né, principalmente, vamos colocar aí, né, o foco, né, das relações homoafetivas, né? Mas, por exemplo, na linha sucessória, nós vamos ter problema, né, nos herdeiros, se nós pensarmos numa família constituída somente pelo pai, a mãe e, né, os descendentes. A questão da partilha de herança e a questão da adoção. Né? A nossa preocupação é muito, né, neste lado de uma gama de, né, direitos que poderão ser cassados. Né? O direito previdenciário da minha companheira, do meu companheiro ter acesso agora ao direito previdenciário. Não é família. Inclusive, né, Jane, que a gente tem... Inclusive que eu penso que a gente precisa ressaltar. Então, se a própria Constituição nos garante, né, que a família, a base dela é o afeto, então por que esse afeto tem que vir do homem e da mulher, enquanto a gente vê na nossa realidade hoje, né, famílias assim totalmente desequilibradas por agressões familiares, por violências, né, para com a esposa, quanto para com os filhos. Então isso não é afeto. Então essa também família tradicional não poderia ser considerada uma família, e vai abrangendo muitas maneiras, né? Eu acho que quando a gente considera o afeto aquilo que é bom para o outro, bom para mim, né, em primeiro lugar, acho que você já começa esse projeto realmente já, como o senhor disse, ele nasce morto sobre vários aspectos. O pastor Isaac, o senhor não acha que, como legislador, e também a doutora Flávia aqui, se discutir uma coisa que é inconstitucional, não é perda de tempo? O pessoal lá não está perdendo tempo com isso? Eu acredito que sim. Eu acho que tem que ser analisado antes nos bastidores para não levar um assunto a público que de repente não vai somar em nada. Porque eu acho que o papel, o projeto é um papel... Uma lei não vai mudar. Hoje, como é que vivem essas pessoas hoje? Eu acho que restringir, tirar o direito, eu não concordo. Eu não concordo que seja tirado. Eu entendo claramente. A gente até, vamos, numa visão, hoje, todos sabem que eu sou evangélico. No início da criação, a Bíblia diz, por exemplo, que Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem vivesse só, ele criou a mulher. Ponto final. Agora, se hoje as pessoas, ela optou por viver uma outra relação com outras pessoas, eu acho que a
A gente não pode, através de uma lei, tirar o direito dessa pessoa. Entendeu? Agora, isso não... mesmo que uma lei dessa seja aprovada ou não seja aprovada, isso não vai mudar a minha opinião pessoal. Eu acho que os direitos são iguais, se a Constituição ela garante, tem que ser mantido. Independentemente da forma que essa família é constituída. Exatamente. Lógico. Eu gostaria também de fazer uma ponderação, porque ao listar o nome dos 22 membros da comissão, a comissão ela é formada por 22 membros. 17 foram favoráveis. 17 foram favoráveis. Os 17 estão ligados, né, a religiões conservadoras. Sabe, doutora, eu até queria outro nome que não fosse o conservador, né? Mas às vezes num momento a gente, né, nos falha uma outra denominação, né? E isto não só um retrocesso na laicidade do Estado, né, como também, né, essas comissões estão levando, né, para a política, né, a sua premissa religiosa, que a meu ver deveria ficar em casa, né? O Estado brasileiro é laico. Nós não podemos, né, pensar nem direcionar questões, né, para a reprimenda de direitos. Se assim fosse, ou nós teríamos que ser, né, ou governados pela Bíblia, ou governados pelo Alcorão, ou governados pelo kardecismo, pelo luteranismo, né? Então eu acho que há está havendo, não sei se por conveniência própria, né, de uma bancada conservadora, não só na Câmara dos Deputados, como também no Senado, né, uma questão, né, de confusão entre o Estado laico e o Estado teocrático. Certo? Misturando as coisas. Misturando muito. Então, veja bem, 17 membros pertencem a igrejas mais conservadoras. Ali eles são legisladores. Né? Eu acho que essa é a questão, né, que tem que ser colocada. Eles são legisladores, foram eleitos, talvez não só por suas religiões, como também por outros segmentos da sociedade. Certo? Então, eles têm que pensar na sociedade brasileira como um todo. Senão nós vamos viver um Estado teocrático de direito e não um Estado democrático de direito. Né? Deveria chamar-se famílias, Estatuto das Famílias, porque as reconfigurações hoje, né, de arranjos familiares são os mais diversos. O mundo mudou muito. O mundo mudou radicalmente. Agora, há princípios religiosos que não mudam. Né? Não furtarás, não matarás. Veja bem, aí há de ver uma coisa, que o mundo tem mudado, mas pelo meu modo de ver, para a pior. Eu acho que um assunto, em vez de estar se discutindo, um assunto como esse, deveria estar se discutindo, como, por exemplo, como reestruturar a família. Sim. Hoje, nós vivemos, por exemplo, uma juventude comprometida e perdida, sem futuro, por causa das drogas. Isso você não vê. As pessoas unindo força para discutir, que aí sim, porque eu não posso também aceitar, peraí, tudo começou, todas as leis, o fundamento dela, o princípio é a Bíblia. Então eu não posso mudar esse conceito do que a Bíblia me ensina, que é a palavra de um Deus que é criador, por causa de um pensamento humano também. Eu não posso admitir isso. Eu acho que cada um tem dessa... Mas, pastor, eu mas não aí posso eu iria pedir, a né? sua opinião, mas eu acho que nós temos muitas coisas. Eu acho que é um assunto que eu acho uma perda de tempo. Nós deveríamos estar hoje lá no Congresso discutindo para como recuperar essas famílias que estão... Isso, sejam elas quais forem. Né? Por exemplo, por que não discutir a questão da corrupção? Não, nós temos uma lei, inclusive uma lei, né, anticorrupção, e não se discute, ou questões, né, de propinas. Aí você encontra um grupo disposto a discutir, a reinventar a roda. Né? O Estado brasileiro, eu acredito até o presente momento que ele seja civil, laico, certo?
em que pese, né, a primeira, o preâmbulo da Constituição, dizer em nome de Deus, certo? Isso pela força de um hábito, né, pela força, né, de um Estado religioso, até 1889, né, a religião oficial do Brasil era a religião católica, né, definida na Constituição de 1824 por Pedro I. A religião oficial do Estado é a católica apostólica romana. Né? Veja bem, Santo Agostinho fez um livro belíssimo, né? A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. E ele chega no momento e ele diz, olha, são entes incompatíveis. Porque a cidade de Deus não permite o pecado, o adultério, uma série de coisas. Né? Furtar, lesar o outro, matar, é o que nós estamos vendo no mundo inteiro. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado, né, com o que está por trás, né, dessas questões, né, que eu concordo em gênero, número e grau com o senhor. Estes parlamentares deveriam estar discutindo coisas mais sérias do que, né, um estatuto da família. Porque nós temos famílias. Mesmo porque a gente não... Eu acho que um dos grandes erros da humanidade, né, e a gente... não é de todos, né? Que graças a Deus não é de todos, mas é deixar a tradição religiosa, pastor Isaac, assim, se sobrepor aos direitos humanos, né? Você começa a ver, por exemplo, porque se a gente pensar pela Bíblia, um dos mandamentos, dos maiores mandamentos, é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então você não pode desejar para o outro aquilo que você não quer para você. E aí a gente vai só terminar aqui, mas aí eu acho que você vai vendo situações diferentes, porque a nós também não cabe o direito de julgar, né? Os homossexuais, eles não pagam menos impostos, eles não pagam uma universidade mais barata do que eu pago, né? E não quer dizer que ele ame menos ou tenha menos amor para dar para uma criança ou para o seu parceiro do que um homem e uma mulher, né? São essas situações que eu acho que não nos cabe mais o julgamento. O mundo já tomou uma proporção tão diferenciada que em cima da própria Bíblia, que é a base, né, de tudo que a gente faz, eu falo assim, porque eu também sou uma pessoa religiosa e tudo, mas a Bíblia, a mesma Bíblia, ela é interpretada de várias maneiras, tanto que nós temos o kardecismo, o protestante, o cristianismo, e aí sim você vai, né? Por quê? Porque vai da interpretação do homem. Então será que nos cabe realmente tirar o direito dessas pessoas? Eu acho que é isso que a gente tem que realmente focar. O senhor está certíssimo quando o senhor diz que nós deveríamos estar discutindo como restaurar as famílias, e eu acho que um dos pontos da restauração é acabar com esse preconceito que mata pessoas por homofobia aí todos os dias, né, que o senhor conhece, inclusive, né, o meu assessor, nós vivemos isso de perto na Câmara Municipal, nós vivemos isso com uma pessoa que é muito querida, ele é um excelente filho, eu acho assim, ele é mais filho, ele é um filho tão bom para a mãe, né? Eu tenho certeza que quando ele quiser ter os filhos dele também vai ser um pai, né? Uma família com 2 pais, com 2 mães, mas o que importa é o amor que as pessoas têm para doar, né? Então, ela tem isso, tem que cair. Ela é muito complexa e eu acho que religião não se discute. Primeiro, eu entendo Deus ele não criou nenhuma religião. Ele nos deu parâmetro, Deus não criou a né? igreja católica, Deus não criou a igreja evangélica, Deus não criou o centro espírita, Deus criou seres humanos. E as pessoas, por falta do conhecimento a Deus, é que cria toda esta confusão, porque eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. E o amor. Ali na Câmara entrou um projeto, inclusive, que é do nosso colega lá, contra a homofobia, e eu votei. E eu votei a favor, contra a homofobia, porque eu acho que as pessoas, Deus deu livre-arbítrio para que a pessoa possa viver do jeito que ela quiser. E ela tem que ser respeitada. Como a doutora Flávia, a vereadora, falou. Eu acho que na hora de cobrar os impostos, ele não tem menos valor. Na hora de buscar o voto, eles não têm, o voto dele tem a mesma força. Então, o que falta é exatamente o respeito pelo ser humano. Porque seja ele um homossexual, seja
uma pessoa, no caso da mulher, não sei qual seria o nome que usar. Homossexual também. Homossexual também. Ela tem que ser respeitada. E eu respeito. Eu respeito, sou contra, radicalmente contra, ao desrespeito a essas pessoas. Porque eu acho que quando a gente quer ser respeitado, a gente tem que dar o respeito. Se eu não sei respeitar, então eu tenho que estar preparado e sujeito a todo tipo de desrespeito contra a minha pessoa. Então acho que a gente tem que limitar, eu acho que é um assunto que a gente tem que... É difícil de tratar, é muito delicado, muito né, difícil. tratar esse eu tenho um assunto. amigo, tenho pessoas, graças a Deus, eu vou em tudo quanto é lugar e eu sou bem recebido, porque você tem que respeitar o espaço do outro. Sim, Você tem que respeitar, não tem jeito. Até porque Só, pastor, que a questão da legislação, da legalidade, não é? Vai interferir nisso. Tá bom, eu respeito o homossexual masculino, feminino, o travesti, né? O transgênero, mas eu retiro o direito deles. É como se os direitos eles fossem, né, somente para os heterossexuais, brancos, né? E não é. Hoje eles têm o mesmo direito. Não é isso? Né? Então, Mas eu fico muito hoje. preocupada com a questão legal e gostaria que o senhor falasse sobre porque- isso. Vamos até esticar um pouquinho esse bloco, Sim, para não porque, perder o fio da... na verdade, nós estamos tratando de direitos fundamentais. É né? isso. E o grande princípio que rege os direitos fundamentais é o princípio da dignidade humana. Todo ser humano, e isso vem desde da tradição cristã, que Sim. fortaleceu o conceito de direitos humanos, que está arraigado ao princípio da dignidade humana. Toda pessoa, ser humano, tem dignidade e merece ser tratado Como igual. como Como igual. Mas eu achei interessante também uma coisa que o pastor falou, falando de leis, nós não precisamos dessas leis, nós estamos perdendo tempo, porque a gente vê também uma inflação legislativa, Isso. né? Lei, acontece um problema, às vezes o Congresso quer dar uma resposta para a população midiática e vai lá e cria uma lei aí como Cumprir se... mesmo que é bom nada, né? É como Pois é. se a lei fosse ser cumprida mesmo, né? A lei que está aqui, resolvemos os problemas todos. Não é assim. Porque leis, nós já temos muitas nesse país. O que precisa é implementar, cobrar, né? Leis protegendo a família, nós temos inúmeras. Lei Maria da Penha. Agora tivemos ano Estatuto do Estatuto passado... da idoso, criança, do o idoso. Estatuto Ano da passado tivemos a lei da criança. palmada, A né? lei da famosa lei da palmada. palmada, que alterou o artigo do 18 do Estatuto da Criança, proibindo os pais de... Prejudicando a família, no meu modo de pensar, porque o pai, se ele não tem direito de corrigir o filho, como é que vai ficar? Aí depois a polícia corrige. Mas, assim, Eu gostaria de complementar, né, inclusive aliando aí, né, os meus conhecimentos, né, históricos, antropológicos e agora, né, como aluna do curso de Direito, né, é que muitas vezes a lei ela vem para dar uma resposta à sociedade. É isso aí, e às vezes ela vem em momentos completamente inoportunos, né? A falta de uma discussão interdisciplinar, multidisciplinar, né? Para saber até que ponto, né, aquela lei vai afetar nossas vidas. Né? Eu digo, se o legislador, né, tivesse lido o espírito das leis, a grande obra de Montesquieu, né, o espírito das leis, nós teríamos pouquíssimas leis, mas extremamente efetivas. Veja bem, né, é o Estado dentro da família. Inclusive, ao ler, né, todo o estatuto, doutora Flávia, né, o Estado vai gerenciar a família. Né? Olha, eu estou presente enquanto Estado e eu vou punir a família que não fizer isto, isso e isto. Né? Mas nós temos, ao longo da Constituição, né, inúmeros dispositivos legais que protegem essa família. Né? Mas, a meu ver, a intenção é exatamente trazer, né, a questão da homofobia, né, da exclusão, né, de outras possibilidades de arranjos familiares. Né? O vice-presidente desta comissão é o Marcos Feliciano. Ele já nos deu provas, né, do quanto, né, ele
né, tem um fundamentalismo religioso que inibe os direitos humanos. Acho que é isto que nós temos que discutir, principalmente. Jane, eu vou chamar um intervalo, tá? A gente extrapolou um pouco o tempo aqui e a gente volta a esse assunto. Uma coisa importante, tempo aqui a gente não está perdendo, né? Porque, com certeza, assim como eu, assim Queremos como o nós doutor... estar lá, né, no Congresso. Assim como todo mundo está aprendendo um pouco mais aqui com isso, né? E Com acho que eu certeza. principalmente. E você em casa, com certeza, não pode perder o segundo bloco, que a gente está falando sobre esse assunto e ainda vamos entrar em algumas outras questões aqui. Não saia daí, Câmara Debate volta já já, depois de um rápido intervalo. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo, para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Estamos de volta à Câmara Debate falando sobre o novo, ou na verdade o estatuto, né? Não existia um estatuto, né? Então, o Estatuto da Família, que de alguma forma causando uma certa polêmica aqui. Mas é interessante para você em casa ter uma consciência melhor sobre esse assunto antes de sair por aí falando, né, tecendo opiniões, sem conhecer a fundo esse assunto. Aqui conosco, vereadores Isaac Cruz e Flávia Carvalho, a doutora História e pesquisadora aqui do Núcleo De Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher. Da Universidade Federal de Uberlândia, a Jane de Fátima, e o defensor público estadual, o doutor César Malta Marangoni. E eu volto esse segundo bloco com o doutor na questão do seguinte, uma coisa que ficou bem latente aqui nesse primeiro bloco, é a questão, eu não digo até o Estado, né, mas o sistema querer, às vezes não é só querer, né, às vezes influenciar bastante, né, na vida das pessoas, em casa, dentro da vida das pessoas. E lá na defensoria, as famílias que são atendidas lá, vocês observam que as pessoas se sentem muito intrometidas, assim? O Estado não tem que dar opinião sobre a minha vida. Na prática lá funciona? Com certeza. Isso Fernando. acontece? O que a gente vê que, principalmente com as pessoas carentes, muitas das vezes, quando o Estado aparece na vida das pessoas, muitas vezes é para prejudicar, né? Então, é uma concepção política, nós vivemos no Estado liberal, que o Estado não pode se imiscuir na vida das pessoas, na intimidade das pessoas,
né? É uma das funções, inclusive, dos direitos fundamentais é garantir a abstenção do Estado. E o que a gente vê lá na Defensoria, realmente nós temos esse problema, porque... E a Defensoria é um órgão do Estado, tem a missão de garantir e a implementação dos direitos fundamentais. A gente realmente vê que a população fica bastante vulnerável e o Estado, às vezes, atrapalha a vida das pessoas. E, normalmente, as famílias mais, não vou dizer carentes, mas, assim, vulneráveis. As famílias mais vulneráveis são as se sentem mais afetadas. Com certeza. Sempre, né? Sempre pesa. Esse é um grande problema. Até mesmo porque às vezes tem mais menos fraco. conhecimento Menos ainda, não é, doutor? Sim. Menos Porque quanto estudo. menos conhecimento a pessoa tem sobre seus direitos, né, mais ela acaba aceitando aquilo que lhe é imposto. É uma total falta de conhecimento. É incrível o que a gente vê. As pessoas não têm. Muitas vezes, pra gente que é coisa normal, falar sobre direito, as pessoas Mas não pras têm a mínima pessoas, não. noção. Acho que um programa desse contribui muito também para esclarecer. Na maioria das vezes elas não sabem nem mesmo onde procurar ajuda, né? E a gente vivencia isso muito, não é, Isso. pastor Isaac? Às vezes as Eu pessoas acho precisam que- de uma alternativa, aquela alternativa existe, ela não sabe que ela está disponível e também não sabe onde encontrá-la. Eu acho que aí vem um grande papel, tanto da mídia quanto dos parlamentares, das universidades, da defensoria, né? Acho que esse é o nosso papel, é o papel de todos nós, né? De estar, O inclusive, doutor melhorando tocou essa no questão de assunto, orientação. Que aí cabe a gente parabenizar a TV Câmara por dar essa abertura, porque a imprensa hoje, por exemplo, para ela só tem valor que não presta. A verdade é essa. Mídia sensacionalista. Morreu alguém esfaqueado, mas não sei o quê. E isso é bom porque traz traz lucros para as emissoras. Quer dizer, mas um assunto como este deveria ser difundido em todas as emissoras, porque as pessoas, elas têm essa carência. E voltando um pouquinho atrás, por exemplo, o que significa livre-arbítrio? Direito De escolha. e livre escolha. Então, se a pessoa optou viver aquela vida, eu não tenho que me meter. Não, mas você está errado. Mas peraí, qual o direito? Eu tenho o direito de educar e governar a minha casa, a minha família, meus filhos. A do doutor aqui é ele. Mas se ele adota um nível de vida dentro da família dele, agora eu vou criar uma lei para dizer, não, você está errado. Você não pode fazer isso. Eu acho que direito de livre escolha chama-se livre-arbítrio, que vem se perdendo, quer dizer, a política, né, e quem deveria trabalhar em favor da população vem trabalhando o contrário, tirando o direito das pessoas. Eu acho que nós precisamos resgatar a boa política. Porque uma coisa vai se ver, a política de uma forma como ela tem sido conduzida, hoje nós temos os resultados aí Desastrosos. desastrosos entre a população. E as pessoas vão ficando mais aborrecidas, mais enojadas, porque não tem nada que interesse. É só venha nós e ao vosso reino, nada. Eu entendo, no meu mandato de parlamentar, por exemplo, eu trabalho em favor das pessoas. Aquilo que é bom, eu estou junto. Aquilo que é ruim, eu também não tenho. Eu não tenho dificuldade, nem cerimônia de isso. Eu não vou, eu fico. Siga seu caminho. Agora, eu acho que nós não podemos, por isso que eu volto a repetir, criar eu acho que tirar o direito das pessoas. Hoje, os melhores profissionais, por exemplo, a nível de cabelo, estão aonde? Está entre os homossexuais. Então eles têm o seu valor. Desde quando não se interfira na minha vida, eles têm o direito de viver a vida como eles acham que está correta. A questão específica do direito de família, em relação a essa interferência do Estado, nós temos uma regra na Constituição muito clara, que é o princípio da liberdade, da autonomia da vontade das pessoas, em que o planejamento familiar, muito claro na Constituição, é livre decisão do casal. E o Estado não pode interferir, entrar lá na casa da pessoa e, por exemplo, não poderíamos ter uma lei limitando o número de filhos. Né? Seria
claramente em outros países inconstitucional. existe isso, Na né? China, né? Parece que agora estão querendo mudar lá. Tá. Mas isso aqui no Brasil seria praticamente impossível. E está previsto também nesse mesmo artigo que o dever do Estado é educar. Criar políticas públicas de educação, porque é incrível, né? Dá condições para que isso aconteça também, né? Por exemplo, você não pode limitar a pessoa de ter quantos filhos ela quiser, né? Mas assim, você vê, né, pastor, o senhor sabe, anda principalmente nas periferias aqui, a gente fica horrorizado, né? Você anda lá, tem meninas 16, 15 anos com filho 13, na mão 14, e com a barriga grande ainda. E isso, filha de casais Heterossexuais. não é? Essa é a questão também. Mas aí que está o desequilíbrio, assim, é aí que está o desequilíbrio, né? Porque você não pode julgar se a pessoa é boa ou ruim, se ela vai usar drogas ou não, se ela vai engravidar na adolescência ou não, né? Se ela vai se tornar um marginal ou não, por ela conviver com um pai e uma mãe heterossexuais, né? Vem daquela base lá, a base familiar, ela é a do afeto, né? A relação que essas crianças estão vivendo dentro de casa forma cidadãos melhores ou piores, e a gente tem visto as pessoas cada vez mais desestruturadas emocionalmente, né? Pessoas que, assim, por diversos motivos estão juntos e não se suportam. E um desses motivos, inclusive, é o financeiro. Né? Inclusive, doutora Flávia, é tão interessante, né, nós pensarmos nessa ingerência do Estado. Né? Como o Estado ele está presente antes de nascermos e depois que nós morremos. Né? Está lá o Estado autorizando, né, se haverá ou não a exumação do corpo. Né? Estará lá o Estado dizendo, olha, ou você tem que ser cremado ou você vai, né, ser enterrado. Não há outra possibilidade. Quando se trata, né, de um homicídio, por exemplo, não pode cremar. Pode suscitar uma nova autópsia e daí por diante, né? Mas o interessante é pensar, e aí eu concordo, né, com o pastor Isaac, no sentido, né, da questão do livre-arbítrio dentro de um Estado democrático de direito, né, porque há determinadas normativas que nós temos que, né, no convívio da sociedade que seguir, né? Acho que isso é extremamente importante. Né? Mas, por outro lado, eu vejo uma leva de retrocesso imenso, né, que nós estamos vendo nos últimos 2, 3 anos. Né? Recentemente tivemos aí na Câmara Municipal de Uberlândia a questão, né, da retirada do termo gênero da política municipal de educação. Né? Inclusive, teve um programa que nós discutimos isso aqui também. Isso, quer dizer, é um retrocesso no que diz respeito ao ganho não só de conhecimento, mas como abordar, né, determinadas questões que possam aparecer em sala de aula e os professores e professoras não terem o devido conhecimento na abordagem dessas questões. A retirada de direitos trabalhistas, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos para com o que os legisladores estão fazendo, né? Porque a lei em si, né, ela tem que ser pensada, né, no sentido do que ela vai fazer com o indivíduo. Né, a abrangência dela na vida dos indivíduos, né, como que esta lei vai levar o indivíduo ao desespero ou não, vai levar o indivíduo a ter que se readaptar novamente, né, haja vista o que estamos enfrentando com essa nova crise, né, econômica. As famílias, as pessoas individualmente, né, se organizando para a sua sobrevivência. E está lá o Estado. Quer dizer, mais uma lei que retrocede, direitos trabalhistas retrocedendo, questões que o próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou, né, a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Nós fomos um dos últimos países na América, né, a aceitar o divórcio, doutora Flávia. O próprio casamento também. Em 1978, quer dizer, nós já estávamos quase chegando no século XXI. O Brasil, né, ainda
permanecia na questão do desquite, né, que era algo extremamente, né, problemático. Para se casar de novo tinha que ir no Uruguai, no Paraguai. E isso aconteceu durante o regime militar, 1978, quando foi aprovada a lei do divórcio. Quer dizer, estamos retrocedendo. Quer dizer, que país é esse que nós queremos construir? Né, o livre-arbítrio, né, ele tem que preponderar junto com os princípios, né, do Estado Democrático de Direito. E dos direitos humanos, né? Com questão, nós aprovamos esse projeto aqui na Câmara, inclusive nós aprovamos e articulamos com a retirada da palavra gênero. Por quê? No meu entender, abria-se um parêntese, como por exemplo, lá na frente, querer se criar um banheiro unissexo, por exemplo. Eu não concordo. Nunca, ninguém vai me colocar. Eu não me vejo entrando no banheiro de uma mulher. Mas nas casas das pessoas, pastor, não tem banheiro para homem ou para mulher. Aí foge, pois é, mas tem. Na família. Na família eu não tenho um banheiro em que meus filhos vão e outro que eu vou. Então nós temos que pensar. Aí é que está. Quando se leva isso a público, isso tem um agravante perigoso. Sim, mas porque eu aprendi na minha família. O que haver de estupro dentro de banheiro, porque o que tem de pessoas. Isso aí eu fui um dos que articulei para a retirada da palavra gênero, entendeu? Aprovamos o projeto sim, porque isso abria-se um parênteses para lá na frente. Mas lá na frente, pastor, a sociedade vai definir. Lá na frente a sociedade define. Mas dentro de um princípio. Então veja bem. Você já pensou um homem, um menino e uma menina entrando no mesmo banheiro ao mesmo tempo? Mas nós vamos satisfazer. É uma questão de curiosidade. É uma questão de curiosidade, por isso eles estão entrando, né, no banheiro. Ao professor cabe discutir essas questões. Agora, se ele não tem respaldo epistemológico, não tem respaldo de conhecimento, ele vai dizer que isso é errado. Mas não é, se na nossa própria casa eu uso o banheiro que meu pai entrou, né, que o meu primo entrou. Então, veja bem, por causa dessa questão do banheiro, nós inviabilizamos toda uma discussão. É a mesma coisa do projeto, né, do Estatuto da Família. Por conta dessa palavrinha homem e mulher, nós vamos inviabilizar uma discussão, doutor César, que para mim é maior. Os direitos previdenciários, né? Inúmeros direitos. Certo? Adoção. Eu estou preocupada muito em relação a isto. Né? Eu acredito, pastor, se nós tivéssemos tido tempo, né, de dar um aporte aos vereadores, né, que era uma possibilidade de, num futuro, quem quiser entrar no banheiro de mulher, que entre, quem quiser entrar no de homem, entre, mas isso depois de toda uma discussão. Eu não acredito nem que com a nossa educação nós façamos isto. Lá na Câmara Municipal, dentro dos gabinetes, tem um só banheiro. Tanto homens quanto mulheres usam. Não há necessidade de só lá fora que nós temos um banheiro que é masculino e um feminino, mas dentro dos gabinetes há um só banheiro. Quando eu entro no banheiro, doutora, da minha casa, eu fecho a minha porta. Num banheiro público, como da escola, você não fecha a porta. A porta do vaso sanitário, sim. Porque esse tipo de valores e de brechas nós não podemos dar, porque a senhora há de conver, as pessoas, elas estão perdendo os valores. Se trata de valor de família. Eu não me vejo, eu tenho 2 filhas. Vai minha filha na escola, aí entra um homem junto, não, mas eu tenho direito. Ainda que ele não ofereça um perigo para minhas filhas, por ser, digamos, um homossexual. Mas isso dá o direito de uma outra pessoa entrar, quer dizer, esse tipo de pensamento, acho que foge do... E não trava também. Eu sou a favor, o sujeito, ele quer é um homossexual, eu respeito, ele sabe que eu respeito, porque eles estiveram lá na Câmara, e eu fui aplaudido por eles quando eu votei a favor deles, naquele projeto da homofobia. Agora, eu tenho o meu direito, ele tem o dele. Agora, ele não pode querer atropelar o meu direito
com a colocação dele, nem eu posso querer, não, aí foge. Aí foge. No meu modo de pensar, nós estamos abrindo uma brecha para ver maior destruição nos seios familiares. Mas que a maior destruição do que essa, pastor? De Por exemplo, ela a família, um homem, uma mulher. Dá o direito a chegar uma criança de 5 anos, o professor falar sobre vida sexual. Aonde que isso é correto? Mas o professor não vai fazer isso. Mas a criança acaba perguntando uma hora também, né? Eu, por exemplo, eu criei 2 filhas, tenho minhas 2 filhas. Eu acho que quem tem direito de ensinar, os pais, sim. Sentar, olha, meu filho, isso pode, isso não pode, isso cabe aos pais. A educação começa dentro de casa, não é na escola. Começa dentro de casa, a escola é um cumprimento. Bom, Eu acho que, Fernando, se eu pegar um gancho aqui com a Jane, o que acontece? Essa questão que está lá, né, que foi aprovada por uma comissão de 17 parlamentares. 17, não, 17 verdade, aprovaram, os outros foram contra. 17. Uma comissão onde 17 deputados aprovaram, né, esse conceito de família. Né? Eu acho que isso merece uma discussão muito maior, então acho que a gente tem que conseguir fazer com que mais deputados ainda entrem com recurso para que possa ser discutido na Câmara, mesmo que seja inconstitucional, mesmo que isso tenha sido levantado, porque quando acontecem essas coisas assim muito polêmicas, a gente tem que se perguntar se isso não é uma politicagem, se as pessoas não estão fazendo isso para levantar uma bandeira diante do seu eleitorado, né? Sem se preocupar com o quanto vão afetar a vida dos outros, não é, Jane? Então, assim, que eles possam realmente estar levantando essa discussão, que mais informações as pessoas possam ter sobre isso, porque esse tipo de debate é bom também, inclusive para aqueles que não sabem que têm o direito à partilha, que não sabem que tem vários direitos junto ao seu companheiro homoafetivo ou seu companheiro homoafetivo, que eles possam saber que isso já existe, né? Que, o Supremo Tribunal já homologou o casamento, já homologou a adoção. E aí e foi o que você levantou lá no começo. Então, como dizer para esse filho adotado, que é tratado com amor, que ele não tem uma família? Então, é um projeto assim, que ele veio para trazer polêmica, para discutir, para levantar bandeiras, né? E que a gente tenha discernimento suficiente para poder saber lidar com essas situações aí, para não acontecer assim como aconteceu com a palavra gênero. Bom, então, infelizmente o tempo... Aqui fala assim, o programa é de 1 hora, fala, nossa, isso tudo passa voando e sempre falta tempo para uma discussão mais ampla ainda, né? Mas eu espero que a gente volte aqui numa outra oportunidade para discutir esse assunto, depois do desenrolar dos fatos, né? Vamos aguardar o que o Congresso Nacional vai decidir, o que o Senado vai decidir, e a gente retorna aqui para discutir esse assunto. Uma coisa eu tenho certeza, eu acertei nos convidados aqui, porque a discussão foi muito produtiva. E eu tenho certeza que quem está em casa também soube aproveitar desse assunto para crescer um pouco mais o seu conhecimento. E eu vou encerrar o programa pedindo uma consideração final de cada um. E eu começo pelo pastor Isaac, e a gente fecha com a Flávia, pode ser? Ou pode ser o contrário, tira 2 ou 1 para o ímpar, não sei. A questão homem ou mulher? Homem ou mulher que vai fechar, né? Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, contribuiu bastante com a discussão. Quem ganha com isso é o telespectador da TV Câmara. E, mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que a gente tenha, de alguma forma contribuído. Se por acaso a gente não contribuiu, a pessoa se sentiu ofendida, então a gente está à disposição para um esclarecimento melhor, porque eu acho que o objetivo, né, desse programa é esclarecer e não polemizar. Já está polemizado, né? A gente tem que esclarecer. Mas está polemizado com esclarecimento. Exato. E eu digo a discussão o tema em si. O tema em si. Mas é um assunto super interessante, então eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma e sempre que precisar estaremos aqui à disposição. E parabéns à TV Câmara por desenvolver um programa nessa envergadura. Muito obrigado, pastor.
César Malta Marangoni, doutor César, né? Defensor público do Estado de Minas Gerais, aqui presente também. Uma consideração final, um apelo, enfim, a Defensoria Pública, quem precisar do trabalho da Defensoria, enfim, fique à vontade para as suas considerações finais, já agradecendo imensamente a presença do senhor aqui, doutor. Eu que agradeço, Fernando, foi um prazer enorme. Como defensor público, uma das funções da Defensoria é esclarecer os direitos da população, por isso a gente parabeniza esse espaço, o seu trabalho, né? E só a título final de esclarecimento, as pessoas têm que entender que nós vivemos num Estado laico, que religião é da esfera individual, o Estado é a coisa pública, é uma república, nós somos regidos pela lei, pelo direito, pela Constituição Federal. Acredito que foi mais uma conquista das minorias, no caso as minorias homoafetivas, né? O Supremo Tribunal já decidiu em 2013, veio o CNJ, baixou a resolução proibindo os cartórios de se recusarem a não efetuar o casamento das pessoas. Então, foi um prazer enorme e conte sempre com a Defensoria e conosco. Tá, muito obrigado, doutor. Jane de Fátima, historiadora, doutora em História e pesquisadora da UFO aqui do Núcleo. Eu queria muito agradecer a sua presença, enriqueceu muito o debate. Muito obrigado, Jane. Eu é que agradeço e também parabenizo, né, pelo tema, né, parabenizo, né, que isto venha a público de uma forma, né, mais efetiva, né? A Câmara Municipal de Uberlândia, né, ela tem se preocupado em trazer à tona, né, esses temas, pelo menos pelos programas que, né, nós acompanhamos, né, e que a população também, né, possa contribuir, né, através de nos fazer chegar, né, as indagações, os questionamentos, né, nos procurar, né, na própria universidade e, né, no mais que continuemos, né, a ter esse discernimento, né, para que as leis, né, melhorem a vida das pessoas e não piorem. Bom, doutora Flávia Carvalho, vereadora, muito obrigado pela presença aqui também. Que agradeço, Fernando, assim, realmente, mais uma vez, acho que foi um debate de altíssimo nível, você realmente acertou nos convidados. Queria parabenizar o pastor Isaac, nosso vereador, porque, assim, apesar de ser um líder religioso, né, tem realmente o discernimento de enxergar a pessoa como um ser humano acima das tradições religiosas. Achei isso muito bacana da sua parte. Dr. César e a Jane, assim, por realmente, o Dr. César por estar garantindo o direito dessas pessoas e a Jane por ser realmente uma pessoa envolvida, né, em estudar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, dessas minorias, né, porque tanto a mulher quanto os homossexuais, né, sejam eles femininos, masculinos, assim, acabam que não tinham muito seus direitos, né, respeitados, e tem sido gradativo. Então, acho que para mim foi de suma importância, achei muito gostoso mesmo, muito bom poder participar, que a gente possa estar levando mais informações como essa para a nossa sociedade, porque é assim que a gente vai melhorar as pessoas com mais informação, é assim que eu vejo que elas vão conseguir enxergar o próximo como elas enxergam elas mesmas, desejar para ele o que elas desejam para elas, né? E aí a gente vai vivendo realmente um mundo cada vez melhor, que é uma das bases de uma reestruturação familiar. Não é isso? A gente poder melhorar aquilo para o outro e para a gente. Obrigada. Então, muito obrigado a todos e obrigado a você em casa que nos acompanhou e pode enviar e-mail para a gente, imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.